Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Enquanto você se coloca em pé, o Samuel e a Débora vão assumindo aqui a tribuna junto com o pastor Rodrigo. Eu vou cumprimentar cada um com a paz de Cristo Jesus. Amém? E você cumprimenta o teu vizinho com a paz de Cristo Jesus. Glória a Deus. Pastor Rodrigo já vai chegando para cá. Aleluia. Deseja um 2022 de vitórias, de bênção. Profetiza. Vai ter o discipulado hoje. O irmão Alexandre já está aí, aposto. Então os irmãos do discipulado, pode acompanhar o irmão Alexandre. Glória a Deus. E já volta o nosso ritmo, né? Aleluia. 2022 de vitória para todos nós. Independente do ano que estamos vivendo, se estamos na presença de Deus, a vitória é certa. Glória a Deus. A paz, irmãos. Amém? Estava com saudade de vocês. Eu vi vocês em 2021. Hoje é 3 de janeiro de 2022. E é um prazer ver vocês novamente. Amém? Que Jesus possa nos abençoar muito mais nessa noite ainda. Glória a Deus. Antes de louvar, abre a tua Bíblia aí em Hebreus capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 14. Todos acharam? Amém? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? E essa é uma ocasião oportuna, viu? Para mim e para você, de chegarmos diante do trono da graça, porque nós temos lá um sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele não pecou, para nos garantir a vitória e nos colocar de pé nesta noite, para estar glorificando e exaltando o nome dele. Levante as suas mãos bem alto e agradeça a Jesus por tudo que ele fez por mim e por você. Eu te agradeço, Senhor, por este dia, por esta noite, de estar aqui na tua presença, sabendo que a tua misericórdia nos alcançou, Pai. A tua graça nos alcançou, nos dá o direito de adorar, de louvar na tua presença. Receba diante de ti nesta noite o nosso louvor, a nossa adoração. Responde cada pedido que foi colocado diante de ti, Senhor, porque nós dependemos de ti. Tu és o nosso sumo sacerdote, tu és a nossa esperança. Nossa confiança está em ti, Senhor. Nós não confiamos em príncipes, nós não confiamos em governantes, mas nós confiamos em ti, porque em ti nós encontramos o verdadeiro amor. O Senhor nos amou primeiro, e é por isso que nós te glorificamos, te exaltamos. Nós reconhecemos o teu amor sobre a nossa vida, Pai. Nós te glorificamos nesta noite. Seja exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos e te bendizemos para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar a Deus, queridos. Amém?
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Obrigado, Jesus, por abrir um caminho, Senhor. Obrigado, Senhor, por abrir o caminho que leva para o céu. Aleluia. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Eu me manifestarei. Eu me manifestarei a Ele. Grande Deus, se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Eu me manifestarei. Eu me manifestarei a Ele. E eu quero te amar mais. Quero te amar mais, Senhor. 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 Quero te amar mais, Senhor.
Glória a Deus. Você cantou, querido, você percebeu o quão forte você falou? Eu quero te amar mais, Senhor. Nós temos cada dia mais tomar mais atitudes de amar mais o Senhor. Não da boca para fora. Enquanto nós estávamos louvando, o Espírito de Deus falou, muitos falam que vai me amar mais e mais. Mas depois desse culto, eles não lembram mais de mim. Então, irmãos, vamos declarar bem forte que esse amor seja verdadeiro, que esse amor seja para sempre, ouvindo a voz de Deus, obedecendo a palavra dele. É o que ele pede de nós, a estar na presença dele. Aleluia, glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, aleluias. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, aleluias. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Mais uma vez, a ele a glória, a ele a glória,
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória nós damos a Ti, Senhor. Porque não há outro Deus que se possa compadecer de nós. E nós estamos em Tua presença para Te adorar. Aleluia. Você que tem línguas estranhas, começa a falar com Deus em outras línguas. Aleluia. Aleluia. Oh, nós Te glorificamos, Senhor, nesta noite. Nós recebemos da Tua presença, da Tua glória. Que o Senhor venha nos sustentar neste novo ano, que se reinicie, se começa, Pai. Nós queremos estar cada vez mais diante da Tua presença, que a Tua glória jamais venha se afastar de nós e possamos contemplar, Senhor, a Tua face, dia após dia, diante da Tua presença, através das orações, da leitura da Tua palavra, perseverando em Tua presença, Pai. É o que nós queremos neste novo ano, recebendo muito mais da Tua graça, do Teu favor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados. Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos à palavra do Senhor. No mesmo livro de Hebreus, não é carta aos Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao 4. Amém? O texto diz bem assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Amém? Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Eu pedi a Deus uma palavra para estar ministrando aos corações dos irmãos. Hoje é o primeiro culto, não, o segundo, né? Porque na virada vocês estavam aqui, não estava, mas para mim é o primeiro esse ano. E o pastor colocou ali para esse ano, né? Ano de crescimento espiritual. E está aquele versículo maravilhoso ali, né? Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E Deus colocou essa palavra em meu coração para estar compartilhando com os irmãos. Porque se nós ficar atento a essa palavra e aprender o que Deus vai falar conosco nessa noite, nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Porque hoje nós vimos tantas pessoas que a gente andou na fé com a gente tanto tempo e hoje estão parados. Mas essa palavra é uma receita para nossas vidas, para a gente perseverar na presença de Deus e crescer diante dele, na graça e no conhecimento. E o texto aqui fala, né, sobre o pecado. Acho que todos aqui sabem que eu cometi um pequeno acidente no dia 31. E olha só como a gente é. E diante da situação que aconteceu, Deus me deu essa mensagem. Porque Deus sempre dá um alerta para nós, irmãos.
Às vezes a gente que não dá ouvido, né? Eu ia subindo a avenida e na última rotatória tinha que ir lá no Jardim do Lago. Deus falou assim, ó, vai por dentro. Aí eu olhei assim para a avenida e falei assim, tem pouco carro ali perto do semáforo, eu vou pela avenida mesmo, é mais fácil. Às vezes o que é mais fácil pode se tornar mais difícil, né? Não virei. Foi a conta de eu passar a rotatória, fechar o sinal e eu bater o carro. Então Deus, ele sempre está nos alertando. Antes de acontecer qualquer coisa, Deus fala com a gente. Mas em tudo tem um propósito de Deus. Deus lá na frente vai dizer o porquê. Mas o escritor aos Hebreus aqui, ele fala que nós, assim, portanto, todos nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente ou aproximadamente nos assedia, né? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Vamos atentar no versículo 4 aí. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Amém? O texto fala aqui para que a gente venha lutar contra o pecado. Amém? Porque quando a Bíblia menciona algo assim, é porque realmente nós temos uma batalha a guerrear aqui nessa terra. E essa batalha é contra o quê? Contra o pecado. E ele diz que nós ainda não tendes resistido até o sangue. Então, na nossa caminhada, dia após dia, nós temos que lutar contra esse mal, o pecado, que tenazmente nos assedia. É algo que quer nos sempre puxar pelo tapete. Mas nós temos que estar atentos, porque o escritor diz para a gente correr com perseverança a carreira que está proposta. Quer dizer, você não pode dar lado para ele, mas os seus olhos em Jesus, você fazer a sua caminhada, não dando aos desejos do pecado. Amém? E qual a definição de pecado? A definição para pecado é a quebra da lei. Quando você peca, você transgride, você falha. Então, em 1 de João, capítulo 3, nem precisa abrir lá, versículo 4, na versão King James diz assim, ó, toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Aquela versão ali fala, todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Amém? Então, quem vive costumeiramente pecando, ele está transgredindo a lei do Senhor. E Deus, ele está falando para a gente não dar lugar para o pecado, mas você batalhar, você lutar contra ele. Amém, queridos? Em Romanos 5,12, a palavra de Deus nos diz que através de um homem entrou o pecado no mundo. Que esse homem é Adão. Que diz essa versão aqui, ó, concluindo da mesma forma, como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte. Assim também,
a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Ok? Mas nós hoje, nós vivemos em um tempo maravilhoso. Nós que entregamos a nossa vida a Jesus. Nós vivemos diante de uma graça maravilhosa, que ela nos dá força para vencer o pecado. Paulo ele afirma em Romanos 6:19, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, e sim da graça. As pessoas que viviam debaixo da lei, eles não conseguiram vencer o pecado. Mas nós hoje que estamos debaixo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá força para vencer o pecado. É uma época diferente da qual nós temos. Então nós temos que ter essa certeza dentro de nós, que durante a nossa caminhada aqui nessa terra, nós temos que lutar contra o quê? Contra o pecado. É uma luta diária que eu e você vamos ter. E isso está dentro de nós. Porque nós descendemos de quem? De Adão. Se Adão, que foi um homem criado por Deus, ele não resistiu ao pecado, imagina nós que somos seus descendentes. E a Bíblia diz que é uma guerra dentro de nós. Nós que somos descendentes de Adão. Mas graças a Deus que nós temos o segundo Adão, amém? Aquele que venceu a morte, venceu o pecado e nos dá a garantia de vencer. Romanos 8:1. Nenhuma condenação tem para nós que estamos em Cristo, porque Ele nos garante a vitória. Ele nos dá o direito de ser vencedores. Então nós temos hoje essa promessa maravilhosa dentro de nós, que a palavra de Deus nos dá. E nós temos resposta diante disso dentro da Bíblia. Amém, irmãos? Então, ele diz também para a gente olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. O que é um autor? É alguém que começou a fazer algo. Não é assim? Quem escreveu algum livro? Quem escreveu aqui, né? Mas tem diversos escritores que escrevem o seu livro. E esse é o autor daquele livro. E quem é o autor da nossa fé? É Jesus. Então, ele começou a escrever uma nova história para nós. E esse que escreveu a nossa história, nova história para nós, ele tem o poder de nos dar a vitória. Amém? Paulo, ele diz bem assim, ó, aquele que começou uma boa obra, ele é fiel e capaz de aperfeiçoar até o fim. Amém? Então, não é qualquer um que começou a fazer uma nova história na sua vida. Ele é o grande vencedor, por excelência. O Senhor Jesus. Então você não tem que ter medo de lutar contra o pecado, porque Ele te dá a força para isso, através da graça dEle. Aleluia. Mas, para você lutar contra o pecado, é você que tomar a decisão. Porque o Escrito diz assim, desembaraçando-nos de todo peso e do quê? E pecado. Então, quem tem que tomar atitude? É você. E eu. Porque se você não tomar atitude contra o pecado, ele vai te dominar. Então, quando ele diz desembaraçando-nos, você quer dizer, você tem que tomar atitude de desembaraçar, sair fora dele e deixar que o Senhor, o autor, né, venha fazer essa história na sua vida. Amém? Mas para a gente vencer o pecado, nós temos que tirar certos mitos da nossa cabeça. Por exemplo, né? A tentação. Muitos pensam que a tentação é algo sobrenatural e forte que você não vai conseguir vencer. E não é isso que a Bíblia diz para nós, irmãos. Quando nós lemos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, a Bíblia nos diz, fala assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel
e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Amém? E Tiago também diz, ao contrário, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então o texto diz bem assim, ó, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então a tentação, ela é algo humano, que está ligado a nós. Amém? A palavra tentação, tenta-ação. Agora, às vezes as pessoas atribuem isso tudo ao diabo, né? O diabo, ele é o tentador. Ele vai te tentar. Ele está do lado de fora, ele não está do lado de dentro. Mas a tentação, ela é humana. Aí Tiago vai e diz, quando essa o atrai e o seduz. Lembra que eu falei para você que Deus, ele sempre fala com a gente? Então, qual é o sobrenatural que está aqui dentro do texto? É o livramento. Amém? Hoje que você serve a Cristo, o diabo, ele vai te dar a sugestão para você pecar, para você ser tentado. Mas o sobrenatural de Deus vai te prover o quê? O livramento. Amém, queridos? Então, o pecado, ele sempre vem com uma oferta. O diabo, ele sempre faz isso. Porque eu já vi um dia, foi o irmão Rovilso pegou aqui, né, que pecar é gostoso. As pessoas gostam de pecar. Mas nós temos que lutar contra o pecado. Amém? Então o diabo, ele vai fazer isso. Ele vai chegar com uma sugestão para você. Lembra de Jesus? Ele não tentou a Jesus lá no monte? Um monte de coisa aconteceu? Da mesma forma ele tenta nós. Quando você diz não à tentação, você consegue lutar contra este mal. Contra o pecado, contra a tentação. Porque é o próprio Senhor Jesus que vai te capacitar a lutar contra isso. Mas dentro de nós temos essa guerra, né? Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Amém? Então você vai ter força para suportar isso aí. Se você estiver em Cristo. Por isso que a Bíblia fala, quem está em Cristo é um lugar que você está sentado. É um lugar que você está participando. E Ele te garante a vitória. Amém? Glória a Deus. Mas, em Hebreus 4,16, nós lemos aqui no dia do culto, acheguemo-nos, portanto, confiantemente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Quando é que você vai achar ocasião oportuna? É quando vem a tentação. A Bíblia fala para a gente achegarmos confiadamente ao trono da graça. Quando nós nos achegamos lá, Deus nos dá o livramento. Ele nos dá. Porque o texto também diz que ele foi tentado em todas as coisas. Mas ele não caiu em nenhuma delas. Ele não pecou em nada. Para ele nos dar a vitória hoje. Ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Amém, queridos? Aleluia. Então Deus, ele vai sempre prover para nós o livramento. Porque Deus sempre vai falar conosco. Mas você tem que ter domínio próprio sobre a situação, que é um dos frutos do Espírito. Se a gente olhar para a vida de Caim, Deus alertou ele. Mas só que Caim, ele não conseguiu dizer não para este mal que está na vida dele. Abre lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7.
que Deus diz bem assim para ele, ó: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus estava alertando a Caim aqui. Mas olha só o que o texto diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Quer dizer, o pecado não estava dentro, estava à porta. Mas o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, Deus estava falando para Caim que se ele dominasse a situação e não deixasse o pecado entrar, ele ia conseguir dominar. Mas, assim, quando a pessoa cumpre o desejo do pecado, este mal vem contra ele mesmo. Já percebeu isso? Quando uma pessoa ela conta uma mentira, ela está atentando contra si mesmo. Porque vai passar pouco tempo, ela vai cair em descrédito com muitas pessoas, no trabalho, na família, porque ela está cometendo mal contra si mesma. Amém, irmãos? Quando uma pessoa ela é tentada a cair na prostituição, ela está tentando contra a própria família dela. Porque, logicamente, ela vai ser até esquecida. Ou até ela até esquece dos seus filhos, se afastando. Porque este mal dominou a vida dela. Amém, queridos? Então, nós temos o dever de lutar contra o pecado. E não dar lado à tentação. Mas dar ouvidos o quê? À voz de Deus. Porque quando nós damos ouvido à voz de Deus, Deus sempre vai trazer o melhor da nossa vida. Quando nós damos ouvido à voz de Deus, nós somos aceitos por Ele. Porque essa graça começa a trabalhar na nossa vida. E aí nós conseguimos vencer. Aleluia. Lembra de Sansão? Agora, tipo assim, ó, o pecado ele nunca vai te mostrar a outra face da moeda. Ele só vai te mostrar que é bom, que é gostoso, que vai ser prazeroso. Ela não mostra assim, ele não mostra assim, ó, você vai quebrar a cara lá no final. Quando a pessoa ela é atraída para as drogas, por exemplo, o diabo não diz para ela que ela vai ser abandonada na rua, no semáforo, ficar pedindo moeda para os outros. O diabo não fala isso para ele. Vai que é bom, mas não é bom. Traz um mal para a vida da pessoa. Esses dias nós estávamos aqui, na quarta-feira passada, estava atendendo um rapaz ali, que sofrendo desse mal. Não conseguiu dizer não para a tentação. Não conseguiu dizer não para o pecado. Aí vem o quê? Ele é dominado, atraído. Mas quando nós dizemos não para essas coisas, nós conseguimos ir à frente. Então hoje nós temos a mente aberta, a nossa visão está aberta para compreender a vontade de Deus. Aleluia. Mas, abre em Juízes aí, capítulo 16. O que o diabo quer fazer com a vida de uma pessoa quando ela não diz não ao pecado? Aqui fala sobre Sansão, 16, versículo 4 e 5, que fala assim: depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força. Com que podemos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Aqui está falando do homem que era cheio do Espírito de Deus. Mas esse homem ele começou a brincar com o pecado. Ele começou a brincar com a tentação.
E a estratégia que o diabo arrumou foi arrumar uma Dalila da vida para colocar diante dele. Mas não foi só Dalila. Quando a Bíblia fala depois disto, Sansão ele tinha deitado já com uma prostituta em Gaza. E ali começou a ruína de Sansão. Mas qual era a proposta aqui do diabo através dos príncipes dos filisteus? Era amarrá-lo, subjugá-lo. Eram 3 coisas, né? Dominá-lo, amarrá-lo e subjugá-lo. Então, quando a pessoa ela não consegue dizer não às tentações, ao pecado, ela está caindo na condição de ser amarrada, subjugada e dominada. Que foi o caso de Sansão aqui. Sansão, em pouco tempo, Sansão não estava mais vendo nem a beleza de Dalila. E olha, irmãos, Dalila chegou e falou assim, ó, eu quero te fazer um rei dos filisteus. Nada disso. Dalila confessou com a própria, eu quero saber do seu segredo para você ser subjugado. Ela não contou mentira para Sansão. Mas Sansão chegou dominado pela mentira, contando mentira para Dalila. Contou 3 mentiras. Na 4ª, ele fala a verdade. E ele ali foi cortado os seus cabelos. Ele fala, eu sou nazireu. O segredo meu é cortar o meu cabelo. E quando foi cortado, irmãos, Sansão foi subjugado por aquele povo. Porque ele não conseguiu dizer não ao pecado, à tentação. Era algo assim que tomou a vida de Sansão. Mas nós, hoje, estamos numa época bem diferente, irmãos, da qual nós podemos dar graças a Deus. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Por isso que Paulo diz, andai no Espírito e jamais satisfareis as obras da carne. Então nós temos o Espírito de Deus, a excelência de Deus dentro de nós, para a gente lutar de uma maneira bem forte contra isso. Porque Deus nos capacitou através do seu Espírito, através da presença de Jesus, irmãos. Então nós não podemos de forma alguma deixar que o pecado, a tentação, venha nos dominar neste ano que se começa. Mas pelo contrário, a nossa vida esteja consagrada na presença de Deus. Quando Jesus ele dá a oração do Pai Nosso, ele fala algo importante ali assim. Dá-nos o pão de cada dia, para fazer o que mais ali na oração? Livrar de quê? Da tentação. Mas às vezes nós oramos pelo pão de cada dia, oramos para tantas coisas, mas não oramos para que Deus nos livre da tentação. Não é isso? Você costuma orar sempre assim? Às vezes não oramos. Mas qual é o costume das pessoas? É orar quando já caiu. E Jesus não está falando para você orar quando você já caiu. Sim, quando nós orarmos, quando nós caímos, a graça dele vai operar na nossa vida. Ele vai dar o suprimento para nós. Porque a graça ela traz suprimento para nós. Mas ele está pedindo para a gente orar antes de cair. Quando vir a tentação, você pode falar, Senhor, me livra disso. Me tira fora disso. Eu não quero cair. Eu quero estar na sua presença. Porque eu sei que tem um tentador do lado de fora querendo me puxar para ele. E eu não vou. Eu quero ficar do seu lado para sempre. Amém? Então, irmãos, para a gente crescer na graça e no conhecimento, nós temos que dizer não ao pecado, não à tentação e sempre dizer sim para Jesus estar trabalhando e fazendo essa grande obra na nossa vida. Amém? Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Espero que você tenha entendido e compreendido que na nossa carreira, a nossa luta vai ser constante contra o pecado. Até chegar o dia ou Jesus nos arrebatar, ou através da morte, nós temos um encontro com Ele. Amém? Então não vai ter moleza não, viu? Não vai cochilar aí não. Vamos estar atentos. Porque, como diz o mineiro, se cochilar, a mochila cai. E Deus não chamou nós para cochilar. Deus nos chamou para estar de olhos abertos. Para falar, corramos, perseverante, vigilante. Porque, irmãos, não tem moleza não, viu? A graça nos foi dada, sim, maravilhoso.
Mas também ele fala assim, ó, desembaraça, meu amigo. Vai em frente. Corra. Sai fora disso. Tá te assediando? Sai fora. Eu acredito que quando Sansão viu aquela Dalila aquele dia, acho que o perfume estava tão bom que Sansão ficou todo equivocado. Eu vou contar umas duas mentirinhas para ela aqui. Mas na quarta ele não resistiu. E ficou sem nada. Mas foi a graça de Deus que operou na fé dele ainda. Lá no final, ele alcançou misericórdia do Senhor ainda. Eu acredito que sim. Porque ele deu ainda ouvidos à voz de Deus. Amém? Graças a Deus. Chamar o pastorzão aqui para estar encerrando, né? Glória a Deus. Amém? Vamos estar em pé, irmãos? Aleluia. O culto começa assim. Hoje eu estava conversando com um dos meus patrões. O senhor Claudemir disse assim: está um friozinho, né? Amor, desliga esse ventilador, tá meio friozinho já aqui para lá. Isso, Débora. Se alguém tiver com frio. Aí ele disse assim: teve uma moça que sempre ela vinha pedir vale, fora da época. Aí certo dia ela falou: eu preciso de um adiantamento. Aí vinha pedir vale, tudo fora da época. Um dia ela abriu o jogo, ela falou: na verdade, eu quero ser bancada por um homem rico. Ela falou, jogou a palavra. Aí ele falou assim: bom, aqui você caiu do cavalo. Aí ela pegou e foi no outro, do dono aqui. Chegou: ô senhor Adilson, seu irmão está negando vale, você tem que arrumar um vale, mas na verdade eu quero ser bancada por um homem rico. Aí ele falou: não, eu tô fora. E aí dispensou ela, enfim. Agora, quantos de vocês, quantos de nós conhecemos pessoas que foram tentadas e o casamento foi destruído porque caíram na tentação? Uma simples brincadeira levou à ruína. Muitos perderam o ministério, perderam família, perderam o respeito. Quantas pessoas que tinham um lar gostoso, a mulher, hoje as pessoas, eu conheço casal que já se divorciaram por conta de traição, mas cada um mora em casa separada. Mora na mesma casa, mas um construiu a casa no fundo. Era uma harmonia, almoço em família, tão gostoso, os filhos, aquela alegria. E hoje vivem uma vida caustigante, porque um dia caíram na tentação. A mensagem de hoje foi muito profunda, porque muitos ministérios, hoje em dia é só chave da vitória, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Eu quero ver é pregar pecado. É ali na essência. Desembaraça a sua vida, sai fora disso. O que adianta 12 clamor, 12 meses de 12 dias e caindo no pecado, cedendo à tentação, e o restante da vida aí tudo lambuzado, tudo destruído. É bom ter 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, mas fugindo do pecado. Fugindo do pecado. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, essa palavra foi muito profunda, Pai. Sansão perdeu a alegria quando cedeu à tentação. Ó Deus, Davi também perdeu a alegria quando cedeu à tentação. Ah, Senhor, isso, tentação nas áreas sexuais. E o que dizer que Saul, que perdeu a alegria quando cedeu à tentação de querer fazer aquilo que não era para ele fazer na vida ministerial. Deus, nós somos tentados constantemente em todas as áreas das nossas vidas. E não somos super-homens, ó Pai, nem mulheres maravilhas, ó Pai. Por isso que nós precisamos do Senhor. Nos ajuda a fugir das tentações, livra-nos das tentações. As tentações, ó Deus, vêm também para as mulheres, ó Pai, que são assediadas na rua,
homens que mexem com as mulheres, pessoas que vão ali, Senhor, sendo usadas por Satanás para tentar, ó Pai. Por favor, Senhor, nos livra disso, para que possamos continuar firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Aleluia. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Fala para ele. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo, oh Deus. Dá-me um coração igual ao teu. Senhor, isso é muito sério, ó Pai. Os homens de Deus da Bíblia que caíram foram por conta da tentação. Nos livra, Senhor, livra-nos da tentação. Não permita famílias serem destruídas, pessoas caírem nas drogas, nas bebidas. Pai, livra-nos dessas tentações, ó Pai. Pai, que nós possamos continuar a viver na simplicidade do Evangelho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Podeis assentar? Nós já vamos embora abençoado. Só o Tiago que não pode sentar. Chega aqui, Tiago. Tem o seu xará Tiago ali também. Esse é o outro Tiago. Aleluia. Fiquei feliz de ver. Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe. Para quem não conhece o Tiago, né? O Tiago estava na Itália. Sofreu uns bocados lá na Itália. E ele, antes de ir para a Itália, ele estava nos ajudando muito na igreja, estava até dando aula na escola dominical, né? E aí ele falou, pastor, a Europa precisa de um amor ágape. Eu falei, oremos. E aí depois Deus, ele começou a andar pela fé, e a Ingrid estava aqui, a esposa dele, muitos meses longe da esposa, e nós juntamos de oração, falou, vou te ajudar em oração, porque a palavra de Deus fala que o homem deixa o papai e a mamãe para se unir à sua mulher. Então nós oramos a Deus, Deus preparou e agora estão no Brasil, trabalhando para uma empresa italiana. Então fala um pouco dos acontecimentos para a igreja aí. Graças a Deus. Paz, irmãos, tudo bem? Como estão? Saudade, né? Estou morrendo de saudade de vocês, de todos aqui. Sim, aconteceu muitas coisas, pastor. Realmente aconteceu coisas maravilhosas e coisas difíceis. Situações complicadas, mas milagre é milagre, né? Então não tenho o que reclamar. O meu desejo era claramente ficar perto da minha esposa, que é uma pessoa não só maravilhosa, mas é minha amiga, minha companheira. Ela é uma pessoa muito usada por Deus e que estava do meu lado em cada momento que eu precisava. E no momento que a gente foi trabalhar nessa empresa italiana também lá em Fortaleza, a gente passou por outros momentos também, viu, pastor? Tentamos até congregar em outras igrejas também ali, né? Porque ali não tem. Mas a gente percebeu sempre a mesma coisa que é para mim: falta de palavra. E por que falta de palavra, Thiago? Não é uma pregação, tá? É só para falar. A gente percebe que se não tem a palavra, não tem intimidade. E eu costumo falar para as pessoas que conversam comigo: como assim intimidade? Quando você vê na Bíblia, né? Você vê Jesus falando: afastai-vos de mim, porque não vos conheço. Eu fiquei pensando, quem que eu levo para minha casa? Eu não vou chegar a qualquer pessoa na rua e falar, vem para minha casa. Não conheço. Tem que ter intimidade. Pastor, não te conheço, vamos lá em casa, vamos jantar. Isso é intimidade. Então a gente fica pensando, como eu vou atingir a intimidade? Através da palavra, lendo, vivendo e aproximando. E aí você começa a ter um relacionamento. É que eu falei da minha esposa, aproximação. Eu estava longe,
Não tinha minha intimidade com ela. Hoje eu tenho intimidade com ela, estou junto com ela. E é isso que a gente tem que pensar sempre quando pensa em Jesus. Intimidade. E é o que me trouxe aqui. E eu estou indo embora agora na quarta-feira, mas com o coração mais quente. Né? E é isso. Hein? Para quem não conhece, né, o Tiago, ele é genro, né, da pastora Zilda, do pastor Fernando. A Ingrid é casada com ele. Uma benção, nos ajudou muito, tem nos ajudado. E irmão da Tamires, que canta no Ministério de Louvor aqui, filho da dona Neide, né? Então nós vamos orar pelos irmãos que vão contribuir, Tiago. Ore por nós, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, glorificado, santificado é o seu santíssimo nome, Pai. Tu és maravilhoso. Pai, eu venho te pedir, em nome de Jesus, que abençoe a cada um de nós agora, Pai. Toque em cada coração agora, Senhor. Tu sabe todas as coisas, ó Deus. E que cada um está passando, Deus. E cada um que venha contribuir agora, Senhor. Que saiba, Pai, que está contribuindo para a tua obra, Senhor. Que não é em vão. Porque a tua palavra fala para a gente contribuir, Senhor, com a tua obra. Porque esse valor, Senhor, está levando salvação para as pessoas. Está levando palavra na casa das pessoas que estão precisando. Está levando alimento na casa das pessoas que estão precisando, Pai. Porque o dinheiro é tempo. Quando você trabalha, Senhor, a gente está trabalhando, está dedicando nosso tempo. E aquele tempo se converte em dinheiro e aquele dinheiro se torna dízimo. E aquele dízimo se torna em bênção na vida de outra pessoa. Então, Pai, eu vou te pedir, Pai, clarifica, Pai, na cabeça de cada um o que é o dízimo, o que é a contribuição, o que significa na vida das pessoas e o que é para um cristão. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Tiago. O Tiago, ele foi o precursor, né, de gravar os cultos. Ele falou, pastor, nós precisamos gravar os cultos, porque eu estou indo embora para a Itália, preciso me alimentar em vários meses, né? Alimentando pela internet. Então Deus abençoe o pessoal da internet. Está aqui o precursor, né? Aí o Diego já juntou os demais irmãos e está sendo transmitido pela internet. Deus abençoe, viu, Tiago? Tem o seu xará, Tiago, ali, ó. É impressão minha, os Tiagos são meio inteligentes, né? Esse pessoal que chama Tiago é tudo meio inteligente, né? O Tiago ali, Tiago aqui, Deus abençoe, viu? Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Tiago. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Discipulado terminou. Vai alguém contribuir? Olha lá, irmão Oswaldo. Pode ir. O irmão Oswaldo vai aí. Vamos ficar de pé os demais para nós irmos embora para lá de abençoados. Irmão Marquinhos fez aniversário ontem. Deus abençoe. Junto com a irmã Thaís. Que bênção. A igreja fica feliz, né? Irmãos, tem alguns que não gostam, né, que coloca na página da igreja felicitações e tal. Mas isso eu comecei a fazer devido a uma pessoa. Um dia eu fiz isso e a pessoa me ligou chorando. Falou, pastor, ninguém lembra de mim. O senhor lembrou de mim, pastor. Que amor é esse? E aí desde então eu acordo mais cedo, quando às vezes eu acordo um pouquinho atrasado, não dá tempo de eu pôr de manhã. Quando eu acordo mais cedo, faço questão de acordar mais cedo para ver quem que está fazendo aniversário. E aí ponho lá na página, né, no nosso Facebook, no nosso WhatsApp. E é gostoso receber palavras, né, proféticas, porque a sua palavra tem poder. E quando você está digitando ali, é a sua palavra que está saindo do seu coração e desejando saúde para a pessoa, bem-aventurança para a pessoa. Então, respeito aqueles que não gostam, né? Tem uns que falam, não põe não, que eu não gosto. Respeito. Mas os que não falam nada, a gente coloca lá. Tá bom? Deus abençoe. Senhor, despede o teu povo debaixo dessa palavra, dando-nos, ó Pai, uma rica semana, ó Deus. Que possamos estar aqui na quarta-feira buscando a tua face um pouco mais. Que a graça do Senhor nosso Deus continue conosco agora e sempre. Amém. Deus abençoe até quarta-feira, se Deus quiser. Deus abençoe. Olá, meu nome é Isabela. Sou da comunidade evangélica Amor Ágape. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também nossa página do Facebook e no Instagram. Beijinhos da Isa! Posso crer no amanhã.
mas eu bem sei